Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da importação de fertilizantes, mais especificamente do sulfato de amônio. Você vai ver que o bezerro nascido no mês de agosto ou setembro, ele é mais pesado ao desmamar e rende mais carne que um bezerro nascido após setembro. Essa é uma das ferramentas que o pecuarista deve usar para ter melhores resultados na pecuária de corte. Vou conversar com Leonardo Machado, consultor técnico do IFAG, e vamos falar do mercado de grãos, mais precisamente do plantio da safra 24-25 aqui em Goiás. Vamos comentar também de defensivos agrícolas que vêm sofrendo altas consecutivas em seus preços. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da importação de fertilizantes, mais especificamente do sulfato de amônio. Segundo Inácio Linhares, ele é Marine Cargo Survival e ele é técnico em agropecuária. Ele disse que o Brasil consolidou-se como o maior importador mundial de sulfato de amônio no ano passado, adquirindo mais de 5 milhões de toneladas do insumo, um investimento de 1 bilhão e 60 milhões de dólares. No panorama do comércio mundial, a China lidera como maior exportadora, respondendo por 64% do mercado, com mais de 10,6 milhões de toneladas exportadas anualmente. O sulfato de amônio, ele destaca-se por sua composição de 21% de nitrogênio e 24% de enxofre, nutrientes indispensáveis para a síntese de proteínas nas plantas e o aumento da produtividade de culturas como cana-de-açúcar, milho e trigo. Esse fertilizante é essencial para o desenvolvimento agrícola, contribuindo significativamente para a produtividade de diversas culturas e para a sustentabilidade da produção agrícola mundial. Além disso, a sua aplicação contribui para a saúde do solo, corrigindo a alcalinidade e liberando nutrientes importantes como fósforo e zinco. Entre os benefícios diretos para produtores estão a versatilidade do produto, adequado para diferentes tipos de culturas e solos, e sua eficiência com enxofre prontamente disponível para a absorção. Além disso, o sulfato de amônio promove práticas mais sustentáveis ao reduzir a lixiviação de nitratos e as emissões de gases de efeito estufa, fortalecendo a segurança alimentar em um cenário de crescimento populacional global. O Brasil, impulsionado por sua expansão agrícola, é o principal consumidor, seguido pelos Estados Unidos e pela União Europeia. A crescente relevância desse insumo reflete a sua importância estratégica na segurança alimentar mundial e também na sustentabilidade da agricultura. E agora você vai ver que o bezerro que nasce em agosto ou setembro, ele é mais pesado ao desmamar e rende mais carne que o bezerro nascido após setembro. Essa é uma das ferramentas que o pecuarista deve usar para ter melhores resultados na pecuária de corte. Confira. Quando a gente fala em pecuária de corte, a primeira coisa que vem à cabeça é você comprar um bezerro, um garrote, um boi magro, engordar, mandar para o frigorífico e ter um resultado positivo, um resultado financeiro positivo. Até aí é o que todo mundo faz. Mas existem alguns detalhes nesse processo
da compra do bezerro, do garrote ou do boi magro, que uma boa parte dos pecuaristas, talvez a maioria, não leva muito em consideração. E aqui numa palestra foi falado o seguinte: alisou, manda para o frigorífico. Só que esse alisar e mandar para o frigorífico tem um outro detalhe. É a gente olhar por dentro do animal como é que está a situação da carcaça. Às vezes, para nós que compramos esse bezerro, esse garrote, esse boi magro, e que depois que alisou a gente mandou para o frigorífico, você vai falar, mas estava bom o gado, hein? A hora que arranca o couro, aí começa a aparecer os detalhes. Nem sempre o animal que alisa é um animal que está pronto para ir para o abate. E se ele não estiver pronto, o preço que você vai receber não é muito bom. Ou você vende um animal commodity, uma carne commodity, ou ela vai ficar no mercado interno para ser vendida lá para o açougue. É mais ou menos isso, Flávio? Primeiro, Toninho, prazer estar aqui contigo. Tá sempre bom, né, conversar com você, com o seu público. Hoje a gente estava mostrando aqui, né, começando por último que você falou. O alisou, manda embora, funciona muito para aquela vaca, né? Então, assim, a vaca, ela deposita muita gordura. Então, a hora que se ela depositar gordura demais, ela perde eficiência. Agora, quando eu olho para o macho, aí a coisa é diferente, né? Porque o animal começou a colocar pouca gordura, ele ainda tem musculatura para colocar. É que ele tem um golinho ainda de carcaça que eu posso encher, né? E aí corre-se o risco de você estar entregando uma carcaça e, consequentemente, uma carne que o mercado não quer. Quem manda na regra do jogo é quem compra. É o consumidor final que quer comprar ou não quer comprar. E a gente mostrou bastante o seguinte, lá na terminação é uma regra do jogo, mas nós estamos esquecendo do início dessa regra do jogo. Que começa dentro da barriga da mãe. Por exemplo, o pecuarista de cria está fazendo bezerro hoje. Nós estamos em plena safra de produção do bezerro, de estação de monta. Que essa vaca emprenhou hoje, vai parir lá setembro, outubro, novembro, dezembro do ano que vem. E uma diferença muito grande entre esse bezerro que nasce em agosto, setembro, o bezerro que vai nascer lá em novembro, dezembro, às vezes até em janeiro de 2026. O bezerro hoje que nasce em agosto, setembro, ele entrega em média, tá, um arroba a mais no final do ciclo de vida dele. Isso lá no confinamento, pensa nisso. E mais ainda, quando a gente olha o tempo que esse animal fica no coxo, algo em torno de 15 dias. Você pegar quanto vale uma arroba e quanto vale 15 dias de coxo. É muito dinheiro que eu estou deixando de oportunidade no nosso ciclo de pecuária de corte. Ou seja, cada vez mais a gente vai ter que otimizar a vaca para prenhar mais cedo, parir mais cedo, desmamar mais cedo e, consequentemente, a velocidade de crescimento desse animal, ou seja, o ganho médio diário dele vai ser maior na recria e maior na terminação. Bom, então você que está nos acompanhando, começa a pensar o seguinte, essa vaca que vai parir esse bezerro lá em agosto, setembro, é uma vaca boa? Porque nós temos um detalhe muito importante, é que nós temos só leilão de touro. Touro bom, touro de 15, 20 mil, 30 mil, esse touro eu vou colocar na minha vacada. Só que a vaca, parece que ninguém está preocupado com a vaca. Compra uma bezerra, ela vai crescer, trata ela meio de qualquer jeito e está com um touro muito bom. Tá certo ou está errado esse processo? Na minha visão, que não entendo quase nada, eu acho que está errado. Tem que ser uma vaca boa. A vaca boa produz um bezerro bom. E esse bezerro, para ser melhor ainda, para dar um resultado financeiro, ele tem que nascer entre agosto e setembro. Fora esse período, vai ter um bezerro razoavelmente bom, mas que vai te dar mais despesa, né, ô Flávio? Na realidade, assim, além de te gerar mais despesa, ao final, quando você mandar ele para o frigorífico, que eu mostrei aqui hoje, o bezerro de agosto, setembro, tá?
desmamando mais pesado, entrando no confinamento mais pesado e morrendo com 18 quilos de carcaça a mais. 1,2 arrobas a mais. Agora, para o bezerro nascer cedo, a vaca precisa de emprenhar cedo. Aí a grande questão era, se ela parir numa condição corporal baixa, ela corre o risco de emprenhar mais tarde ou, pior ainda, não emprenhar. Então, dentro da pecuária atual, agora, nós temos inúmeras ferramentas que podem fazer a pecuária ser lucrativa. Eu tenho dito aí que teve muita gente, enquanto a arroba estava aí 100 e qualquer coisa, R$200, estava ganhando muito mais dinheiro se a arroba tivesse a 300. Então nós temos que observar, não adianta você fechar a mão que vai vazar entre os dedos. Nós temos que mudar a página da pecuária, nós temos que partir para um outro processo criativo e de engorda de animal. Senão a pecuária vai dar muito prejuízo. Outra coisa, o Dutra falou hoje na palestra dele e eu fiquei muito preocupado. Existe um jeito de você engordar a fêmea, existe um jeito de você engordar o macho. São diferentes. Não é você tacar comida no coxo e ver se ele está comendo todo dia. Existem diferenças significativas que vão representar tanto na qualidade da carne quanto no dinheiro, né, Flávio? Eu acho que a gente tem que preocupar com saúde financeira para dentro da porteira, mas também com o nosso cliente final, que é o consumidor de carne. Então, assim, a gente quer que cada vez mais as pessoas passem a comer mais carne. Isso é importante. A gente sabe que atualmente a carne bovina está mais cara. Agora, quem é que vai comprar essa carne? Eu vou comprar uma carne, eu quero comprar uma carne bovina mais cara, mas que ela esteja com qualidade. Aquela fundo de bica ali, eu não quero aquilo. Então vai ficar estocado lá na gôndola. Só tem um jeito de vender aquele negócio lá, baixando preço. E aí o frigorífico vai falar assim, não quero mais comprar esse animal, porque ele não vai dar a carne que eu quero. Então, assim, nós estamos, Toninho, chegando num ponto de evolução, tá? Que nós vamos ter determinados grupos de pecuaristas que vão fazer isso, e aquele outro grupo, ou ele vai ter que se adequar a esse grupo, ou ele vai ter que sair fora do jogo. Flávio, se eu chegasse em você hoje e falasse assim, Flávio, eu tô com 10 milhões de reais no bolso, comprei uma fazenda boa, tem muito capim, o que eu faço? Como é que eu começo para engordar boi? O que eu tenho que fazer? Bem, para mim poder engordar boi, eu tenho que ter o boi magro. E mais ainda, eu tenho que ter o bezerro. Então eu sou comprador de bezerro. Onde que eu vou visitar? Eu vou visitar as fazendas que produzem esse bezerro. Bezerro bom. O bezerro bom. É o bezerro com bula, né? Que o nosso amigo Rodrigo Albuquerque fala. Eu vou lá, aquele bezerro, ele me entrega resultado. Aquele bezerro, Tony, eu posso pagar mais caro por ele. Ele vai te render muito porque mais. ele vai render muito mais no final. Não é o que você gasta, é o que ele entrega. Aí, o pecuarista que está nos assistindo, ele tem que ser gestor de pasto. Aí a porca torce o rabo, porque a maioria das fazendas vai pegar esse dinheiro, os 10 milhões que você está falando, vai colocar esse dinheiro na fazenda e não vai fazer a coisa mais básica, que é o gestor do pasto. É entregar a comida, ou seja, o pasto, na boca do seu bezerro, para ele crescer e engordar. Então tem que andar muito ainda a pecuária. Tem que andar muito. E é por isso que o pecuarista que está nos assistindo, ele tem que andar, ele tem que sair, ele tem que visitar as feiras, ele tem que ver o que as pessoas estão falando, ele tem que conversar com essas pessoas, tá? Visita o seu vizinho que está fazendo algo diferente do que você está fazendo, tá? Você não precisa de inventar a roda, está pronta. Melhora o rolamento que tá lá dentro. E pega o piloto que está na frente ali, ó, treina ele melhor. Obrigado. Eu que agradeço. Depois do intervalo, eu vou conversar com Leonardo Machado. Ele é consultor técnico do IFAG. E nós vamos falar do mercado de grãos, mais precisamente da safra 24-25 aqui em Goiás. Nós voltamos já, é um minuto só.
Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar de defensivos agrícolas que vem sofrendo aí uma série de altas consecutivas nos seus preços. Jefferson Souza, ele é da marketing analista de inteligência de marketing de uma grande empresa aqui no Brasil, e ele disse que o mercado de defensivos agrícolas já apresenta sinais de pressão para o próximo ano, especialmente no contexto do clorotalonil, um dos fungicidas mais utilizados aqui no Brasil. E o preço desse princípio ativo, produzido majoritariamente lá na China, sofreu um aumento superior a 65% desde junho deste ano, conforme dados acompanhados pelo especialista. Aqui no Brasil, houve uma importação recorde de clorotalonil, sendo 100% do volume proveniente da China. Apesar disso, o mercado ainda demonstra preocupações quanto ao abastecimento e também uma grande preocupação em relação a desabastecimento, mesmo diante dos altos volumes recebidos. E isso reflete a demanda interna crescente por defensivos, combinada à volatilidade dos custos de produção no mercado internacional. A Marketing Inteligência, ela ressalta que a importância de acompanhar não apenas os movimentos de mercado de grãos, mas também os custos de produção, incluindo os insumos agrícolas. A comercialização de uma safra inicia quando o produtor adquire as suas primeiras necessidades de insumos, destacando o impacto desses fatores na estratégia de planejamento agrícola. Com a proximidade do ciclo de 2025, produtores e especialistas do setor vão precisar observar atentamente as variações do mercado de defensivos, especialmente para mitigar os riscos de custos elevados e desabastecimento. E esse cenário reforça a necessidade de planejamento e gestão eficientes de recursos para enfrentar as incertezas do mercado mundial. Um problema sério. E agora eu vou conversar com Leonardo Machado, consultor técnico do IFAG, e nós vamos falar do mercado de grãos, mais precisamente da safra 24-25 aqui em Goiás. Leonardo Machado, é um prazer tê-lo no nosso programa. Tá tudo bem, Leonardo? Ô, Toninho, tá tudo jóia. Prazer todo meu de estar aqui presente mais uma vez. Mais uma vez. Com a audiência altamente qualificada, que a gente sabe que é caprichada. Leonardo, basicamente já terminou, né, o plantio da safra 24-25 em Goiás, né? Tanto milho quanto, enfim, a safra de grãos. Sim, o plantio praticamente finalizado. Se tiver algum plantio ainda, alguma área que, por alguma necessidade ou outra, precisou ser replantada, ou algum ponto que faltou aquela semente, demorou a chegar, mas o normal é que tudo já tenha sido terminado já dentro de novembro, que é importante para o nosso calendário. Tá, perspectiva. Então, agora a perspectiva vai ser conforme for a produção, né? A gente sabe que os Estados Unidos, que é um dos principais produtores de soja, teve uma safra recorde. A gente sabe que se o Brasil continuar com essas condições climáticas que vem apresentando, vem uma safra recorde. E a Argentina também, se continuar as boas chuvas que tem lá na região produtora, a Argentina também teremos uma safra recorde. E aí a preocupação começa a ser com os preços, né? Uma vez que com um excedente desse de oferta, estoques elevados, a gente sabe que o impacto no preço é forte. Então é uma safra que a gente tem falado muito com o produtor, de atenção, cautela, gestão, para que a gente possa evitar os riscos de preço. Bom, mas isso tudo que você falou, está tudo certinho, tudo bonitinho, tudo correto. Agora, já basicamente passou da hora do produtor travar esses preços, né? Tanto de soja quanto milho, porque todo mundo estava esperando aí uma safra meio cheia. Então agora, quem não travou, corre risco, né? Eu costumo falar, Toninho, assim, o mercado sempre te dá opções. Ele nunca te deixa abandonado. E a vantagem que o mercado está dando nesse momento é o câmbio, né? A gente vê um câmbio elevado e esse câmbio elevado puxa a soja para cima. Então, essa oportunidade que está sendo dada agora, né, será uma oportunidade muito interessante para o produtor poder estar se protegendo do risco.
É importante que o produtor pense nisso, né? É uma atividade de risco, a gente não tem domínio sobre o preço e a gente ficar à mercê do mercado, à mercê do risco, muitas das vezes não traz um resultado positivo, né? E já passou daquela época da gente ficar acreditando o seguinte, não, vai melhorar, não, vai acontecer. Rapaz, a coisa está muito dinâmica. Qualquer espirro que der na China e Estados Unidos reflete aqui. Quer dizer, você tocou num ponto muito importante. A natureza vem dando sinais para a gente. Nós já tivemos vários sinais e nós cansamos de falar aqui no programa. Procura gente especializada, conversa, faz o planejamento, trava o seu grão, porque a coisa parece que vai vir muita soja, muito milho por aí. Aí tem o Donald Trump entrando ali agora, que vai dar outra mexida muito grande no mercado. Então, o pecuarista tem ferramentas para se proteger. Não protege quem não quer, né? Exato, existem ferramentas. E pelo menos assim, a gente sempre reforça isso. Pelo menos seus custos. A gente sabe que travar antecipadamente, muitas das vezes é um risco do produtor, porque ele também não sabe como é que vai ser a produção. Sim. Mas pelo menos seu custo, pelo menos aquela parcela de custo que ele tem que arcar com terceiros, né? Porque aquilo lá, não é, infelizmente, não é dinheiro do produtor, é dinheiro que ele vai ter que pagar para quem está financiando. Então, pelo menos seus custos, feche eles, né? Trave eles para que a gente não tenha surpresa no momento de fazer o pagamento do nosso custeio. Quer dizer, você não tendo prejuízo já está de bom tamanho, porque nós temos uma atividade que ela é a céu aberto. Nós não sabemos, por enquanto está chovendo que é uma beleza, mas pode ser que de repente dá uma travada aí 15, 20 dias, ou 20 dias aí sem chuva, pronto, lá foi tudo embora, né? Então, trava pelo menos os seus custos, que ainda dá tempo. E conversa com gente que conheça de mercado melhor do que nós. E tem muita gente que conhece. Está aí o Leonardo, tem o pessoal da Pátria, enfim, tem muita gente importante que pode te auxiliar, né? Hoje o mercado ele tem abundância de bons técnicos que podem estar auxiliando o produtor no mercado, né? Principalmente nessa gestão. A gente sabe que comercialização é uma parte da rotina administrativa de uma propriedade rural. A outra parte também dos seus custos, a gente tem o controle dos gastos, fluxo de caixa, tudo isso é de fundamental importância para que o produtor possa fazer a gestão eficiente da sua propriedade. Tem que encarar a propriedade como se fosse uma empresa e entender que a atividade produtiva rural é uma atividade de risco. Ô, Leonardo, esse risco precisa ser gerenciado. A China parece que está com uns estoques muito bons, né? Quer dizer, ela sabendo que o Donald Trump poderia ser eleito, ela já teve aí que se organizar e deixar os estoques abarrotados, porque ela sabe que vai vir chumbo grosso, né? Além disso, a gente tem que entender que a China é um país que, se a gente pegar um retrato de 5, 6 anos atrás, crescia acima de 2 dígitos, ou seja, era 10% de crescimento, era 12% de crescimento, e esse crescimento dela vem reduzindo, né? Ela vem sofrendo, vem entrando numa economia mais normal. E quando a gente fala em crescimento, a gente faz demanda de commodity, principalmente soja. Então, a gente está tendo uma situação onde que a oferta de grãos tem aumentado acima da demanda. E isso traz impacto nos preços. Então, o produtor tem que ficar muito atento. A gente teve safras anteriores, onde que a gente teve quebra em alguns dos principais países produtores, algo que no momento não aponta para esse cenário. Então, assim, tudo isso reflete e chegamos à mesma conclusão que estamos falando aqui desde o começo da nossa conversa e de outros papos nossos, né? Gestão do risco. Gerir seu risco, principalmente nessa safra, é fundamental. Nós já tivemos dias bem melhores, mas agora o próprio desenrolar dos acontecimentos em nível nacional, em nível mundial, condição climática indefinida, é bom a gente botar a barba de molho. Leonardo Machado, consultor técnico do IFAG, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo ano, se Deus quiser. Até o próximo ano, esperamos contar novamente aí, estar presente aqui com você, né, Toninho, mais uma vez, para poder levar informações pertinentes ao nosso produtor. Tá certo. Um abraço, meu irmão, muito obrigado. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.
Música